Eu havia prometido e foi divulgado pelas redes sociais, pelas mídias que nós usamos, que na quarta-feira passada eu abordaria o tema pecado, mas em razão da gripe não pude fazê-lo, e ainda gripado, mas já num estágio descendente, eu resolvi que hoje queria conversar com vocês de uma forma íntima sobre essa realidade. É até interessante porque os cânones da Igreja Episcopal dizem que o bispo é o responsável pela teologia, pela condução teológica e pela definição teológica da igreja. E isso me deixou muito à vontade para comunicar ao rebanho que o Senhor colocou sobre a minha orientação o que vejo na palavra de Deus com relação a isso. Quero ser objetivo porque ainda temos outras coisas bonitas que irão acontecer hoje. Queridos, a primeira verdade é que nós temos que aprender qual a origem do pecado, onde nasce. O pecado nasce com a desobediência. Se você, por exemplo, só para conceituar, você diz a um filho que ele faça tal coisa e ele não faz, desobedece, é isso que a Bíblia conceitua como pecado. E lá no início, quando Deus cria toda a ambiência para uma vida boa, agradável, gostosa, vitoriosa, porque Deus não nos criou para o concreto, Deus nos criou para o jardim. Concreto já é um dos resultados da queda. Saímos dessa vida que seria ajardinada, não só do ponto de vista da beleza da natureza, mas do estado interior, da interioridade humana. A saúde interior, o relax interior, seria tal que nós viveríamos por fora e por dentro, no clima de um jardim. É posta, então, diante do homem uma prova. Deus diz: vocês podem fazer o que quiserem, estão livres, comam de todas as árvores, agora há duas aqui, e eu vou orientar e orienta para que aquela árvore da vida e da morte, eles, do bem e do mal, eles não comam. E é bom deixar bem claro, primeiro, que esse negócio de que o fruto era maçã é invenção, né? Talvez um nova-iorquino associou as ideias, ou um pré-nova-iorquino, dizendo que a fruta era maçã. Não há nada na Bíblia que sugira, que pelo menos sugira que a fruta era maçã. Segundo, não há, olha aqui para mim, nenhuma conexão entre o pecado e sexo. É outra invenção. E aí fizeram uma trilogia: o pecado, a folha da parreira e a maçã. Tem nada a ver, isso é fábula, isso é história da carochinha. Isso é coisa que religião inventa para falar a gente desinformada. A Bíblia não cita que tipo de fruto era. Sexo não tem nada a ver com isso, porque antes da queda Deus já havia dito: crescei e multiplicai-vos. E a forma de crescer e multiplicar-se exclusiva era sexo. Não havia outro jeito, de modo que associar prioritariamente, originalmente, na nascente essas coisas é ter uma ignorância bíblica terrível, embora que isso esteja massificado. E o que menos importa é saber que árvore era e que fruto era. Isso é absolutamente descartável. O que é foco aqui, o que precisa ser focado, é que Deus disse: não coma dessa e coma daquela, e houve desobediência. Só isso. Pouco importa, contextualizando um pouco, se era jaca, se era umbu. Esse negócio de maçã, até para nordestino antigamente era difícil, né? Eu lembro quando eu era menino, só comia maçã quando adoecia, porque vinham aquelas caixas da Argentina, né? Então aí minha mãe mandava comprar maçã e tal.
Seria mais contextualizado para a gente dizer: não coma goiaba. Goiaba, né? Manga, siriguela, umbu, pouco importa. O que importa é que Deus disse: não faça, e o homem fez, entenderam? É que Deus disse: não coma, e ele comeu. O cardápio é secundário. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver. Então, o pecado tem origem na desobediência. E quando houve a desobediência, houve o início de uma dízima periódica, porque a Bíblia diz que transgressão chama transgressão. Abismo chama abismo. E aí começou a haver uma ramificação e uma proliferação e uma multiplicação nas formas de desobedecer, que se sintetizadas, sistematizadas, reunidas, são todas a mesma coisa, têm todas a mesma raiz: desobediência. Essa desobediência se manifesta, ela é multiforme, ela não é uniforme. Ela tem uma raiz só, que é resumida nisso: vão por aqui. E o homem olhou para Deus e disse: não, eu vou por ali. Pronto, até hoje fazemos isso. Isso vai sendo transmitido. A segunda realidade que nós precisamos entender com relação a pecado, isso é, a desobediência, é que ele é universal. O texto lido diz: porque todos pecaram e carecem, diz essa versão. A outra que eu gosto mais, que diz assim: destituídos estão da glória de Deus. Mas todos, como diz um amigo meu de juventude, todo mundo, dizia ele, calça 44, pode ter a fantasia que tiver, pode estar vestido de bispo, de presbítero, de diácono, de acólito, de paletó e gravata, com rosto cândido, é pecador. E por isso é retirado do homem o direito de julgar o outro, porque todos estão debaixo da mesma sentença. Todos. A palavra de Deus, ela deixa clara que só houve um ser que pisou o chão desse planeta e não transgrediu, e o nome dele é Jesus de Nazaré. No mais, por trás da coreografia está o bicho. Por trás da aparência. E sábio é aquele que, antes de olhar para o outro, olha para si. Tem olhos para se ver. E entender que estamos todos nivelados nessa coisa chamada queda, porque somos todos da mesma espécie, somos seres humanos descendentes daquele casal que transgrediu. Como eu disse aqui ontem, Ariel, meu filho, uma vez disse: o que é que tem a ver? Adão peca, papai, e eu é que pago, né? Ele usou outra palavra, eu não vou dizer aqui, né? Eu disse: meu filho, se você plantar laranja, vai dar o quê? Laranja, claro. Semente de manga só produz manga, semente de Adão só produz Adão. Não tem jeito. É por isso que vem aquilo que o apóstolo Paulo, na sua teologia, chama de o último Adão, que é o segundo, que é Jesus, para que essa nova semente gerada nele produza justificação diante de Deus. Então a primeira verdade é que pecar é desobedecer. Esqueça esse negócio de maçã, é desobedecer. Você tem a palavra para obedecer. Você, eu digo nós. Quando desobedecemos, pecamos. Segundo, todos pecaram. Todos pecam. Todos os seres humanos sobre a terra. Você pode ir para o Tibete, se isolar numa caverna, nas P4, pode virar faqui, morar numa redoma, um colchão de pregos, ali dentro você vai pecar. Você pode ir para a Amazônia, lá na margem do rio Purus, em terras ainda intocadas, fazer uma cama, botar uma redoma blindada, vai pecar.
Porque o problema do pecado não é o que eu faço, queridos, é o que eu sou. É de natureza. Os atos são apenas a exteriorização da interioridade daquilo que já existe. Se você ler os 10 mandamentos, que eles são a constituição que a Bíblia apresenta, depois vem as leis ordinárias com mais de 660 mandamentos. Os 5 primeiros, o pessoal até que enfrentou. Não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe. Não matarás. O cara diz, bom, eu estou com 90 anos, nunca matei. Não furtarás. O outro diz, vou completar 100, nunca furtei. Os 5 primeiros mandamentos, eles são mais praticáveis. Permitam-me usar uma linguagem popular que a meninada gosta. Os 5 primeiros são moles. O problema é quando a coisa internaliza. E o Senhor diz, não cobiçarás. Aí já sai do ato e vai para dentro. Aí você já não vê. Eu posso estar cobiçando, você nem sabe. Eu estou com a cara mais séria do mundo. É quando pula para o interior. E é aí que muito pregador se destrói. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o jumento, está lá escrito, o boi, a fazenda. Quando vem para dentro é que o perigo acontece, porque por fora você dissimula. É por isso que Jesus de Nazaré, que cumpriu toda a lei, foi o único. Chega lá em Mateus, no Sermão do Monte, e se o Sermão do Monte fosse apenas um conjunto de regras cosméticas para perfumar a nossa performance, era bom. O problema é que Jesus internaliza tudo aquilo e outra vez mostra a impossibilidade quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Aí o fariseu batia no peito e disse, nessa eu estou, sou fiel. Aí Jesus continua, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, ainda que o rostinho mostre que é sério, já adulterou. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Aí o outro lá, um saduceu, se agarrava nos filactérios e dizia, eu nunca matei. Aí o Senhor diz, eu porém vos digo, aquele que tiver ódio, ira, aquele que chamar seu irmão de raca, isso é louco, já cometeu o homicídio. Jesus traz a coisa para dentro, e isso é pedagógico para que a gente aprenda a julgar a gente mesmo de dentro para fora. E aí, diante disso, a gente só tem uma palavra. Você pode olhar para mim e dizer com toda razão, bispo, desse jeito não tem saída. Amém, tem mesmo não. Você pode olhar para mim e dizer, desse jeito não escapa um. Graças a Deus, é isso. A lei tem esta função. Quando você vai sair de casa, você vai para o espelho. Aí olha para o espelho, tem gente que exagera, né? Tem gente que fica ali e diz, que coisa linda. Ajeita aqui, ajeita ali, aí um fio de cabelo. Eu conheci um que ficava uma meia hora na frente do espelho. Já contei aqui a história de um gaúcho amigo meu, que ele contou e disse, aí eu vi uma vozinha dizendo, tu és lindo, cara. Aí reverendo Moisés Cavalheira disse, cuidado, repreenda essa voz em nome de Jesus. Então, quando a coisa passa para dentro, a gente fica sem saída. E glória a Deus, porque não temos saída. Uma terceira coisa que nós precisamos aprender é o que a Bíblia diz, pecado é transgressão da lei. Vamos repetir isso aí? Pecado é transgressão da lei. É o apóstolo Paulo quem diz. Que lei? As leis municipais?
as leis estaduais, as leis federais? Nunca. Até porque Isaías, quando fala dos legisladores, ele diz: ai dos que promulgam leis iníquas, absurdas. A Bíblia, por mais estranho que pareça, por exemplo, endossa a desobediência civil quando ela entra em choque com os valores da palavra de Deus. Isso aconteceu com Daniel, isso aconteceu com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. O apóstolo Pedro, quando fala ao Sinédrio, que é o fórum legislador romano na Judéia, e é dada a ele a ordem para que ele pare de falar em Jesus, há uma determinação para que ele não pregue. Ele resume tudo dizendo: importa obedecer a Deus e não aos homens. Eu já vi esse verso tão mal aplicado, já ouvi gente usando esse verso como pretexto para desobedecer pai, mãe. Conheci um menino de 17 anos que dizia: meu pai e minha mãe me disseram para fazer isso, mas importa obedecer a Deus e não aos homens. Outro dia vim num banheiro, toalete, um texto bíblico na porta: façam tudo com ordem e decência. Eu digo: aqui? Pedro fala o que Pedro orienta e justifica como desobediência, vamos chamar civil, é quando há o choque daquele legislador com o servo de Deus. Não se pode usar isso para desobedecer autoridades sadias e legítimas, como o pai e mãe, como as autoridades na igreja, porque aí passa a ser usar a palavra contra a palavra. É só ver os contextos antecedentes e os pós. Então diz Paulo: pecado é transgressão da lei. Só é pecado matar do ponto de vista bíblico, porque a lei diz o quê? Não matarás. Só é pecado roubar. Então o que caracteriza o pecado é a transgressão a uma lei, e há uma lei. Agora, vamos partir, para não demorar muito, para o escape disso tudo. Gerações e gerações, até hoje, tentam cumprir essa lei e não conseguem. Tem jeito. Não tem jeito. Nem homem, nem mulher, nem sacerdote, nem padre, nem papa, nem pastor, nem bispo, nem evangelista, nem missionário, desde o início até o fim, jamais conseguiram e conseguirão cumprir. A demanda é muito alta. Os padrões são elevados demais. Se eu e você, por alguma razão, pudéssemos cumprir a lei, tenha certeza que o Senhor não teria entregue o seu único filho para ser cravado numa cruz por amor a nós. É por não haver saída que o texto que Jair leu diz, Paulo afirmando: ele é o justo e o justificador. Isso é, ele é o começo e o fim. Quando há a percepção de que nós não conseguimos, não tem jeito, você faz voto, promessa, aliança, pacto, contrato, chora, se quebranta, no outro dia faz de novo. Aí é que vem a solução de Deus, queridos. Envia o seu próprio filho para fazer por nós o que nós não conseguimos. E diz o apóstolo Paulo, numa linguagem jurídica, que a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê. E aí vem a raiva do inferno, porque o diabo sabe que eu não consigo, mas em Cristo está feito. Ele é o justo e o justificador. A Bíblia diz que Deus, não havendo por quem jurar, jurou por Ele mesmo. E eu sempre digo que nesse negócio de salvação, se salvação for uma empresa, o único capital que eu entrei foi pecado. O resto é com Ele.
aprouve. Por isso que Paulo, em Romanos 10, capítulo 4, ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos repetir isso aí? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, mas não como uma assertiva filosófica, se com o coração crê e com a boca confessa, e diz o Caio, a distância é tão pequena, é da boca para o coração. Se boca e coração estão em harmonia, se o que a boca fala não é mentira no coração, se o que a boca fala é verdade no coração, se a verdade do coração vem para a boca e você confessa Jesus como seu Salvador e Senhor, diz o apóstolo Paulo, você está justificado. Acabou? É por isso que lá nos 10... Amém. Essa boquinha tem mais autoridade do que a minha. Graças a Deus, Deus usou. Amém. É por isso que o apóstolo Paulo canta. Eu gosto de Paulo porque ele é humilde para dizer: eu sou o principal dos pecadores, eu sou o maior de todos. Mas ele diz: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. É por isso, queridos, que a igreja, e eu cuido para que a nossa seja assim, ela não é uma igreja que vive de regrinha, não toque aqui, não pegue ali, não coma isso, não beba aquilo. Isso é ascetismo, filosoficamente falando. A igreja é o ajuntamento dos arrependidos, dos perdoados, dos que se sabem incapazes, dos que se reconhecem impotentes. Você lembra quando Jesus conta a parábola da grande ceia? Ele manda chamar os bonitinhos, os manequins, os figurinos. Aí um diz: eu não vou porque meu pai morreu, eu vou enterrar. Porque eu vendi uma fazenda, vou olhar os bois para poder entregar de noite. E ao que me consta não havia energia elétrica ainda. Aí Jesus disse que o dono da casa chamou os empregados e disse: saiam por aí, pelos becos, pelas ruas, pelas favelas, tragam cegos, aleijados, gente quebrada, morféticos. E diz a Bíblia que houve uma romaria de gente doente, e encheu a casa e ainda havia lugar. Isso não é uma figura necessariamente concreta. Isso fala dos cegos que choram para ver na vida espiritual e não veem. Isso fala dos paralíticos na vida moral, que tentam largar um pecado e não conseguem, que choram para largar, que gemem para largar. São como coxos que querem andar, mas não há como, dão 2 passos e caem, ou não saem do lugar. O Senhor diz: traga essa turma para cá. E entrou a festa noite adentro, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então eu posso dizer a você algumas coisas em termos de conclusão. A primeira coisa que eu quero dizer a você é que você deve fugir do pecado, deve. Agora não se estresse, porque você não vai conseguir viver totalmente sem fazer isso. Não tem jeito. É como diz Júlio Zabatiero, que para mim é o maior teólogo do Brasil até hoje. Julinho diz assim: vão dormir tranquilos, porque amanhã vocês vão pecar de novo. E o que é pior, até dormindo. A segunda verdade é que o pecado tem consequências, claro que tem. Por isso o apóstolo Paulo diz: há pecados que são para a morte, por esses eu digo que não orem. A palavra morte não é palavra de morte espiritual, é thanatos em grego, que fala de morte física. Há estilo de vida transgressor que acaba em morte. O Senhor mesmo diz: quem vive da espada, pela espada perecerá. Quando Jesus perdoa aquela mulher adúltera, ele diz: vai, não peque mais. Ele não seria ingênuo para pensar que ela nunca mais iria pecar. O que ele disse é: não faça disso o seu estilo de vida,
Porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Então, nessa dimensão toda, há um acusador, que é Satanás, que sabe manipular. Ele parece até que é formado em hermenêutica, mas uma hermenêutica falsa, porque ele usa a própria Bíblia contra a Bíblia para tirar a paz de quem crê, para acusar, para humilhar, para pressionar, para amedrontar, para criar pavor, para chantagear. E é o que disse Carlos Alberto aqui ontem, reverendo Carlos Alberto, que prega hoje à noite, uma mensagem linda, 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 linda. Falou sobre o Pai Nosso e citou as figuras de pai. E ele citou dois lados. Ele disse que estava num bloco cirúrgico operando, fazendo uma cirurgia, quando um colega ligou e disse: vá para casa que uma pessoa sua está com problema, houve um problema sério com a pessoa sua. E outro médico, amigo, foi com ele e no percurso informou: na verdade, o problema é com seu pai, que eu conheci, um homem decente, doutor Filadélfio. E o problema é que seu pai morreu. E Beto conta que quando entrou naquele ambiente, viu o caixão, viu o pai, ele, professor na faculdade de medicina, catedrático, cirurgião, reconhecidamente competente. Ele disse: quando eu vi o meu pai no caixão, eu me senti a criança mais desprotegida do mundo. E perguntei: onde é que está aquele pescoço que eu me pendurava? Onde está aquele indivíduo que eu fazia raiva só porque sabia que ia ser perdoado? E me lembrei de Deus. E contou o outro lado. Ele contou dos seus 4 filhos. Ele tem 4 filhos homens, hoje já rapazes, todos formados, família constituída. E ele disse que às vezes na hora que iam orar, ele, com essa tradição evangélica, que realmente é uma coisa triste de fechar o olho, eu fecho também, fui educado assim, né? A pessoa ia falar com meu pai de olho fechado. E Beto dizia que pegavam as mãos, ele, Simone e os filhos, tudo meninão, todo mundo de olho fechado. Aí no meio da oração ele abria um olho, quando olhava estava um chutando o outro. Aí ele disse que tinha aquela raiva momentânea. À noite mandava dormir, aí ia no quarto, chegava lá, deitava na cama de um deles e perguntava: meu filho, você tomou banho hoje? Mas que cheiro horroroso é esse? Você tomou banho? Mas você tomou banho com sabonete? Ele disse: olha, eu não trocaria aquele cheirinho por nada no mundo. Sujo, mal cheiroso, mas quanto mais eu achava aquele cheiro estranho, mais eu me abraçava, porque é meu filho. E ele disse: quando a gente chama Deus de Pai, é isso que a gente está dizendo. Há uma bênção final na igreja episcopal que diz: Deus não está com raiva de você. O que eu quero resumir para dizer a você é simples. Esta igreja, ela jamais dirá, enquanto eu estiver aqui, que pecado não é pecado. É. Mas esta igreja jamais confundirá pecado com pecador. Somos todos pecadores, e o que de graça recebemos, de graça devemos dar. Você sabe aquela anedota que diz para não jogar a água suja junto com a criança? Às vezes, para tratar do pecado, a gente destrói o pecador. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, eu quero encerrar aqui, ele diz: quem pensa que está de pé,
veja que não caia. Eu acho extraordinário, porque ele não diz assim, quem está de pé. Ele diz, quem pensa. Porque, num rasgo de sinceridade, à luz da Bíblia, ninguém está de pé diante de Deus. Agora, quando eu olho para o Senhor Jesus e o recebo e creio, a justiça dele cai sobre minha vida e Deus me vê através de Cristo. E por isso a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E aí, ontem Carlos Alberto encerrou dizendo que às vezes, uma vez ele desentendeu-se com a esposa e foi uma encrenca e tal, e ficou um para lá e outro para cá, aquela coisa que todo mundo sabe como é. Até que um dia ele disse, sabe de uma coisa? Isso tem que acabar. Chegaram, conversaram, são 2 filhos de Deus. E ele disse que nesse período, aquela vozinha chegava junto dele e dizia, você está cheirando mal. Ele ia orar, não conseguia. Ele ia cantar, não conseguia. Ele ia pregar, não conseguia. Até que ele disse, espera aí, se eu sou capaz de abraçar meu filho sujo, que pai é esse que eu penso que Deus é? E ele disse que começou a responder aquela vozinha dizendo, ele é pai não pelo que eu sou, mas ele é pai porque ele me amou, me ama e me amará por toda a eternidade. De modo que eu quero convidar vocês nessa manhã, a começar de mim. Eu gostaria que, quem quisesse, é claro, nós fizéssemos 2 coisas. A primeira, confessar a Deus os nossos pecados, a Ele. A confissão humana tem seu valor como terapia, mas você pode administrar a confissão e fazer do jeito que quiser, porque nós somos malignamente inteligentes. Mas confessar a Deus. Qual o teu nome? Jacó. Disse tudo. Não precisa de mais nada. Acabou. E a segunda coisa, renovarmos com o Senhor o propósito de procurarmos obedecê-lo até o limite da nossa força, sem nenhuma ilusão quanto à nossa humanidade. E aí você vai ouvir o que Isaías disse, ele não esmagará a cana quebrada. Jesus não é aquele que vê a brasinha apagando e acaba de apagar. Ele não liquida, ele não esmaga, ele não destrói. E isso gerou ódio na religião daqueles dias. Lembra do filho pródigo? Quando ele volta para casa sujo, imundo, falido, quebrado. Ele não recebe um papel do pai com regras dizendo, se de agora em diante viver assim, pode entrar. O indivíduo é abraçado e beijado, depois é que vai tomar banho. Primeiro é o afeto, o abraço, porque se o amor não restaurar, nada mais restaura. Se alguém não anda com Deus em amor, se não é fiel por amor, não vai ser por medo, por chantagem, por pressão e nem por interesse. É aí que começa a surgir a cura. Ontem tivemos um lindo dia sobre isso. A palavra salvação no texto grego significa cura. É ser curado. E por que não confessar a Deus agora como igreja e dizer, Senhor, eu quero recomeçar. Não sei, Altair, há um louvor que nós cantamos, quero voltar ao princípio de tudo, que eu acho muito bonito. Conhece, irmão? De Carlinhos Veiga, se a memória não me falha. Eu disse a Carlinhos, eu disse, você não precisa mais compor nada na vida. Chega. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé. E aqueles que quiserem nessa manhã dizer, Senhor, eu não quero brincar com o pecado. O pecado tem consequências.
Por outro lado, eu quero descansar na tua graça, no teu amor e no teu perdão. Eu sei que o salário do pecado é a morte, mas eu sei que o Senhor cumpriu por mim. Eu me exponho, faço o striptease da alma, desnudo-me diante de ti, te peço perdão e quero recomeçar, iniciar de novo. E farei isso tantas vezes quantas forem necessárias. O reverendo Hamilton imortalizou um sermão aqui, pregando sobre perdão, e ele disse: você nunca vai ouvir Deus dizer outra vez, de novo. É nessa confiança que a saúde vem, que o sossego vem, que a insônia some, que as tribulações são vencidas, as tempestades, e a gente começa a entender que vida com Deus é muito mais do que preceito religioso. É uma parceria de amor, é uma cumplicidade, é um relacionamento entre pai e filho.